E agora nós vamos mostrar aquele quadro que eu falei para vocês que estaria estreando hoje, que é Chave do Sucesso. E para estrear esse quadro, nós conversamos com o empresário Luiz Zambon. E o objetivo é mostrar para vocês como pessoas superaram os seus desafios. E o Luiz, ele já tem uma empresa de mais de 30 anos e vai nos mostrar qual a chave do sucesso. Roda o VT. Luiz Zambon hoje casado, né, pai de 3 filhos, tenho 2 netas, né, e nasci em Gavião Peixoto, próximo de Araraquara, me criei em Nova Europa, trabalhei quando pequeno na roça, vim da roça, meu pai tem uma pequena propriedade rural e eu trabalhei bastante na roça e comecei a trabalhar muito cedo. Acho que já pensava em ter meu próprio dinheirinho, eu plantava alho na propriedade do pai, eu plantava vassoura, eu amarrava, eu saía para vender, eu plantava batata doce, já fazia meu dinheirinho onde eu consegui comprar minha primeira bicicleta. E fui trabalhando junto com o pai e tal, estudando à noite, trabalhando durante o dia. A gente fazia ceasa de madrugada, o pai plantava verdura, a gente vendia. E eu já vendia verdura também desde muito jovem, comecei com 14 anos, né? Até muito cedo já comecei a trabalhar de domingo, até para poder, isso como vendedor, né? Comecei a trabalhar de domingo para conseguir pagar uma parcela de uma moto CG que eu comprei na época, né? E também ajudar a pagar a faculdade. Na época era um pouco mais difícil do que é hoje na questão de estudo. E eu estudei até o 3º ano de colégio, depois fui para uma cidade vizinha, Tabatinga, fazer o magistério, comecei o 2º magistério lá. No 2º ano que eu tinha eliminado matéria, fiz o 2º, 3º, fiz um ano de especialização em pré-escola, depois eu fiz estudos sociais na época, e aí eu abandonei a faculdade, fui ser vendedor de uma empresa em São Paulo. Parei com a roça, saí lá do pai e fui arriscar a vida, porque professor, infelizmente, o salário de um professor da rede primária não iria me dar condições de um bom sustento para minha família, né? Então fui arriscar e fui ser vendedor de uma empresa em São Paulo, onde me mandaram para vários estados. Eu trabalhei 15 estados brasileiros na época, foram bastante, né? Eu trabalhei durante um ano e meio nessa empresa, esses 15 estados ao total, foi um ano e meio nessa empresa. Aí depois um dos donos vendeu a parte dele, montou uma menor, eu comprei a metade da empresa dele, trabalhei mais um ano de sócio com ele. Na época a gente editava uma revista, a gente visitava o poder público e vendia espaço para eles editando essa revista. E lá eu fiquei um ano de sócio, comprei a outra metade da empresa dele, trabalhei mais um ano e meio sozinho, aí já tinha conseguido construir a minha primeira casinha, a minha filha tinha acabado de nascer, aí veio o Plano Collor, na época, o famoso Plano Collor, onde quebrou todo mundo. Por que eu fiz esse breve resumo? Aí, a partir daí, vamos dizer que a partir daí nasceu a Banner Placa. Por que nasceu a Banner Placa? Todo mundo tinha 50 cruzeiros na época. Quem tinha dinheiro era órgão público. Então, nós começamos, eu e alguns amigos, a revender placas. Aquelas placas de aço inox, aquelas placas de homenagem. Então eu comecei a comprar em São Paulo e revender na Grande São Paulo. E eu morava em Nova Europa ainda. Por eu estar próximo de Ibitinga, que é a capital nacional do bordado, e por eu vender para as repartições públicas, eu comecei a revender bandeira. Durante um mês aproximadamente eu revendi bandeira. Aí eu resolvi fazer bandeira, né? Eu já tinha uma empresa muito pequena, eu comecei cortando a bandeira na sala
da minha casa. Eu tinha uma mesa pequena e lá ficou a minha então esposa, a minha sogra e uma costureira, enfim, em 3 a 4 pessoas lá, nós ficamos 3, 4 dias e não demos conta de fazer uma bandeira. Esse foi o início. Eu guardei essa bandeira esse projeto de bandeira, vamos assim dizer, eu guardei por vários anos. Depois se perdeu no tempo, né? Comecei a ver que o mercado era promissor. Aí eu resolvi escolher uma cidade maior para empreender. Por que eu estou em São José do Rio Preto? Eu pesquisei outras cidades como Sorocaba, Ribeirão Preto, Campinas, a própria capital do estado, e decidi por São José do Rio Preto por alguns motivos. A localização estratégica dela, onde eu conseguiria escoar minha produção para qualquer lugar praticamente do país. A concorrência era menor, porém eu tinha um concorrente à altura. Talvez possa-se dizer que era um dos melhores do Brasil. Então eu tinha muito que trabalhar. Ninguém começa por cima, ninguém começa grande. Quando eu cheguei para Rio Preto, eu tinha um sonho de ser alguém, de ter alguma coisa, mas eu nunca sonhei a Banderplaca em si, nunca sonhei aquilo que é o Luiz Ambão hoje, que a Banderplaca tem uma história bonita, tem algumas passagens, a gente hoje é tudo muito, muito belo, mas tivemos várias crises que nós passamos do país, tive várias dificuldades. Quando o país teve aquela crise de 2008, 2009, nós também tivemos dificuldade. Enfim, mas eu vim para Rio Preto porque eles me deram um terreno no mini distrito. Então eles fizeram um incentivo, eles cobravam, não era doação, mas era quase como uma doação, sabe? Eles cobravam uma parcela muito pequena e a longo prazo para você poder pagar. E eu comecei, quando eu vim para Rio Preto, era só eu e um outro primo que trabalhava junto, eu não tinha nenhum funcionário. Cheguei a ter quase 130 funcionários antes da pandemia. Tenho atingido objetivos da qual talvez eu nem sonhei. Hoje eu tenho uma empresa conceituada há 34 anos no mercado. Às vezes as pessoas, como eu digo, acham que é fácil, mas não é, né? Você tem que ter muita persistência. E o que eu tenho para falar é que problemas vai ter pelo caminho. Você não pense que você vai montar alguma coisa, será um mar de rosa. Você tem que partir do princípio que no Brasil é difícil empreender. Em tempos de crise, você não pode ter medo, você tem que seguir, você tem que lutar. Eu, na época da pandemia, eu estava inovando com um novo segmento, que é a linha de placa de veículo, fabricação de placas de veículo, emplacadoras. Eu tinha um projeto de montar 15 lojas para emplacamento de veículo, acabei montando 8. Por incrível que pareça, é um segmento que acabou não sendo da forma que eu esperava. Então a gente não só acerta, na vida tem coisas que a gente às vezes erra, né? Hoje a Banderplaca fabrica 97% de todo o produto que ela comercializa, e na época eu lembro que eu ia para São Paulo, eu pegava uma caminhoneta que eu tinha, eu ia para São Paulo, eu ficava lá 2 dias, 3 dias fazendo compra, não existiam os pedágios, eu consumia pouca matéria-prima, e eu lembro que eu ia comprar tecido, aí eu comprava um pouco de uma cor, um pouco do outro, eu sonhava em comprar uma peça de tecido na época com 100 metros. E coisa que às vezes eu comprava 30 de uma cor, 40 da outra, e assim foi o início. Eu me recordo de uma passagem também quando o Pontífice Bento XVI veio ao Brasil. A minha empresa foi a escolhida, nós desenvolvemos um projeto para fabricar a chave da cidade de Aparecida, né? É uma chave simbólica, naturalmente, mas onde eles entregaram para o Bento XVI a chave da cidade de Aparecida. E foi fabricado na Banderplaca também. Então, na época, deu
assim, um boom muito grande para a empresa e tal. Então é satisfatório para a gente. Nós temos bons profissionais, a gente investe no ser humano, a gente investe no maquinário, a gente investe na estrutura física, né? E assim você vai galgando cada degrau. Todo dia você tem uma dificuldade, um problema. Ser empresário não é para qualquer um. Honestamente, eu diria que ser empresário nesse país são assim, para aqueles que têm muita coragem e até mesmo, como eu já disse, um grau de loucura, né? Então, basicamente, eu diria que essa é minha trajetória. Procurei diversificar também. Eu mexo na área rural, eu tenho outras coisas que eu faço além da minha indústria, né? Você tem que ir dando uma diversificada. Não fosse na época da pandemia a minha produção de borracha que eu sou veicultor, né? Eu tenho produção de borracha, então não fosse isso eu teria saído do mercado, porque era impossível você sobreviver com faturamento de 10, 15%. Então, esse é o Luiz Ambão, essa é a história do Luiz Ambão, muito resumidamente, mas o que eu queria deixar assim para quem quiser empreender é que você seja persistente, que você seja lutador, que você trabalhe muito. A não ser que você venha de berço de ouro, que você tenha muito dinheiro, eu não conheço esse lado. Eu vim desde muito cedo, muita luta, saí de baixo, trabalhei muito. Então o exemplo que talvez eu sirva para muitas pessoas é esse, de muito trabalho, muita dedicação e levantar muito cedo e trabalhar bastante. Gostaria de agradecer o empresário Luiz Ambon, que conversou um pouquinho com a nossa equipe e nos mostrou o segredo e a chave do sucesso. E também um agradecimento especial a todos os colaboradores da Banderplaca. É isso aí!